pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas figuras de estilo. É a nossa aula número 120 e a terceira aula das figuras de estilo. Vamos ao vídeo então? Nesta aula, sobre figura de estilo, aula 3, vamos falar sobre epanalepse, epístrofe, epizeuxe, eufemismo, gradação, hipérbato, hipérbole e rendíase. Epanalepse significa repetição. Consiste na repetição de uma frase, à guisa de estribilho. Exemplo: Gabriela, Gabriela. Morena que cheira cravo, morena que cheira canela, de Jorge Amado. Essa nega fulou, Jorge de Lima. Então vejam a repetição aí de Gabriela, de essa nega fulou. Epístrofe significa volta. Consiste na repetição da mesma palavra no fim de cada frase. Exemplo: tudo acaba com a morte. E tudo se acaba com a morte, até mesmo a morte. A vida renasce com amor. Tudo se consegue com amor. E o mundo não é nada sem amor. Epizeuxe significa ligação pela repetição de uma palavra. Então, veja só. Consiste na repetição, né, de uma palavra sem outras intermediárias. Vamos ver os exemplos. Vocês aluno, é que não entenderam. Nós professores, é que não explicamos bem. Eufemismo. Eufemismo significa palavra de bom augúrio, branda. Consiste no emprego de palavra ou expressão branda, suave, no lugar de outras comumente duras ou grosseiras, ou desagradáveis. Exemplo: entregou sua alma a Deus, para não dizer que morreu. Enriqueceu por meios ilícitos. Na verdade, a pessoa roubou. Gradação significa caminho, marcha, andamento. Então, a gradação consiste na amplificação ou na progressão ascendente de uma série de ideias, ou numa escala descendente. Vamos ver os exemplos. Ide, correi, voai, que por vós chamo rei, a pátria, o mundo, a glória. Outro exemplo. Não já lutamos, mas rendido, enfermo, prostrado, desfalecido, morrendo, morto. Então caracteriza uma gradação. Rendide. Rendide significa um em dois, um sentido em dois. Consiste no emprego de dois substantivos unidos pela conjunção aditiva e, no lugar de um substantivo e um adjetivo, ou de um complemento com a preposição de. Exemplos: queixou-se do barulho e da buzina, que é igual, né? Buzina barulhenta de barulho. Arrependeu-se das injúrias e das acusações, que é o mesmo que das acusações injuriosas, das injúrias. Tomou-se de coragem e de atitudes, que é o mesmo que de atitudes corajosas, de coragem. Hipérbato. Hipérbato significa transgredir, passar. Consiste na inversão, até certo ponto exagerada, da ordem dos termos da frase, sem, contudo, tirar-lhe a clareza. Se tal ocorrer, deixa de ser figura e passa a ser um vício de linguagem. Exemplo: esta de áureos relevos trabalhada, de divas mãos brilhante copa, a grita se levanta ao céu da gente. Frase de Camões. Hipérbole significa ação de passar a medida, de exagerar.
consiste no exagero de certas palavras ou de expressões, como se engrandece ou a pouco objetos fora das proporções normais. Exemplo: quase morreu de tanto rir. Ele chorou rios de lágrimas. Já liguei 1000 vezes e você não atendeu. Então, morrer de rir é exagero, rios de lágrimas é exagero e ligar 1000 vezes também é exagero, é uma hipérbole. Exercícios. Assinale as figuras de estilo que correspondem às seguintes frases. Número 1. Consiste na repetição de uma frase à guisa de estribilho. Estamos falando de hipérbato, eufemismo ou epanalepse? Resposta é a letra C, de epanalepse. 2. Consiste na repetição da mesma palavra no fim de cada frase. Estamos falando da endíade, epístrofe ou hipérbole? Estão falando de epístrofe, letra B. 3. Consiste na repetição de uma palavra sem outras intermediárias. Estamos falando de epizeuxe, de hipérbato ou de eufemismo? Estamos falando de epizeuxe, letra A. 4. Consiste no emprego de palavra ou expressão branda, suave, no lugar de outras comumente duras ou grosseiras, ou desagradáveis. Estamos falando de gradação, epístrofe, eufemismo? Resposta é a letra C, eufemismo. 5. Consiste na amplificação ou na progressão ascendente de uma série de ideias ou numa escala descendente. Letra A seria um hipérbato, epístrofe ou gradação? Resposta, então, é a letra C, é uma gradação. 6. Consiste no emprego de dois substantivos unidos pela conjunção aditiva e, no lugar de um substantivo e um adjetivo, ou de um complemento com a preposição de. Estamos falando de endíade, epanalepse ou gradação? Endíade. Letra B. 7. Consiste na inversão até certo ponto exagerada da ordem dos termos da frase, sem, contudo, tirar-lhe a clareza. Se tal ocorrer, deixa de ser figura e passar a ser um vício de linguagem. Estamos falando de hipérbole, epanalepse ou hipérbato? Resposta é a letra C. Estamos falando de um hipérbato. 8. Consiste no exagero de certas palavras ou expressões com que se engrandece ou apouca objetos fora das proporções normais. Estamos falando de epístrofe, gradação ou hipérbole? Resposta é a letra C, hipérbole. 9. Assinale a alternativa que justifica os seguintes exemplos. Quase morreu de tanto rir. Hipérbole, gradação ou hipérbato? Resposta é a letra A, uma hipérbole. 10. Faça o mesmo que no exercício anterior. Não já lutamos, mas rendido. Perdão. Não já lutando, mas rendido. Enfermo, prostrado, desfalecido, morrendo, morto. Estamos falando de hipérbato, gradação ou epístrofe? Resposta
É a letra B, uma graduação. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.